queridos amigos, irmãos, gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã para esta porção da Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 17, eu lerei o versículo de número 14, Mateus, o Evangelho do Senhor Jesus, através de Mateus, capítulo 17, esta palavra, versículo 14. E quando chegaram, isto é, o Senhor Jesus e aqueles 3 discípulos à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho. Nosso título nesta manhã, baseado neste registro da palavra de Deus, é oração, o remédio para a pequena fé. Oração como o remédio para a patologia, a enfermidade, se assim por dizer, da pequena fé em um crente em Jesus Cristo. Bem, o que nós temos diante de nós é a oração sincera, persistente, como a cura, o remédio dado por Deus, provido por Cristo em sua palavra, para o problema da pequena fé em um crente. Por quê, queridos amigos? Porque a fé é como sangue em nós, é como óleo na engrenagem do câmbio no motor. Sem fé nós simplesmente não andamos na vida cristã. Sem fé nós não servimos de fato a Deus, é tudo um teatro. Sem fé nós não agradamos o coração de Deus, e sem fé nós não recebemos nada da parte de Deus. Eu gostaria de definir o que é esta fé e que tipo de oração. Mas essa definição, é claro, não vem da minha própria reflexão ou conceituação ou opinião. Ela está aqui na palavra de Deus. É o próprio Senhor Jesus Cristo quem declara o que é esta fé que agrada a Deus e o que é de fato a oração como remédio para a fé. Bem, eu inicio onde nós paramos no último domingo, no versículo 14. O Senhor Jesus Cristo desce do Monte da Transfiguração e retorna com aqueles 3 discípulos, Tiago, João e Pedro, a encontrar-se com os 9 outros discípulos, e ali também, naquele vale, na base daquele monte, estão milhares de pessoas. O evangelista Lucas, no capítulo 9, ele descreve de uma maneira mais artística, assim por dizer, mais gráfica, essa descida do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse comigo um minuto, nós pararemos ali para uma pequena consideração, porque é maravilhoso o que nós temos aqui. Lucas 9, versículo de número 37, ouça a descrição com calma. E aconteceu no dia seguinte àquela transfiguração de Cristo no Monte da Transfiguração, que descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. Você percebe? E tenho certeza que você leu esse texto antes deste domingo, preparando-se para nós meditarmos com mais detalhes. E você deve se recordar que o Senhor Jesus Cristo, ao descer daquele monte da Transfiguração, ele encontra naquele vale caos, desordem, basófia, vergonha e tumulto. Não é um contraste tremendo? E esse contraste, ele é captado pelos sinóticos aqui, Marcos, Lucas e Mateus, que nós chamamos de evangelhos sinópticos, e eles pintam uma figura maravilhosa desse contraste entre Cristo no Monte da Transfiguração e Cristo ali naquele vale da humilhação. Não somente os evangelhos, é claro, mas falando aqui um pouco de artes plásticas, artistas também já capturaram este sentimento. Rafael, aquele pintor renascentista, tem uma pintura muito interessante onde ele contrasta Cristo no Monte da Transfiguração, a glória, a perfeição, a ordem, a comunhão, e na parte de baixo da pintura a desordem, o caos. Bom, não estou incentivando você a começar a estudar a pintura renascentista ou nada do tipo, mas eu estou mencionando que estes sentimentos, a grafia da narrativa é percebida mesmo por pessoas que não conhecem de fato o Evangelho. E é maravilhoso observar, porque, meus queridos amigos, ouça novamente, no versículo 37, que aconteceu no dia seguinte, aquela gloriosa noite, que descendo eles do monte, lhes seguiu ao encontro uma grande multidão, e eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, olhes para meu filho endemoniado. No Evangelho de Marcos, nós lemos algo mais. Marcos nos diz no capítulo 9, no versículo de número 14, que o Senhor Jesus Cristo, descendo do monte, encontra algo mais.
Estou no versículo 14. Quando se aproximou dos discípulos lá embaixo, viu ao redor deles grande multidão, observe, e alguns escribas que disputavam com eles. Deixe-me construir então esta pintura, esta narrativa, colocando as peças juntas dos três evangelistas. Ali está o Senhor Jesus Cristo naquele monte glorioso, isto é, Cristo glorioso tornando aquele monte glorioso. Ali a beleza, a luz, a Trindade Santa se manifestando, a comunhão, a glória celeste, a verdades maravilhosas. E o Senhor então, ele desce no dia seguinte para este vale. Mateus nos diz que uma grande multidão espera por eles. Marcos adiciona que há ali escribas certamente enviados pelos líderes judeus para buscarem armadilha para o Senhor Jesus Cristo, para contradizerem e confrontarem os discípulos. Eles estavam sempre ali, em toda ocasião, e sobretudo quando havia multidões, para que, se conseguirem armar uma arapuca para Cristo e os seus discípulos, pudessem ridicularizá-lo diante das multidões. Lucas nos diz que vem ao encontro do Senhor Jesus Cristo, não de encontro para lutar com Ele, mas ao encontro, em busca dEle, para conversar com Ele, um pai em desespero, porque o seu filho tinha uma enfermidade, nós veremos qual é, e também era possuído por um demônio, um espírito imundo é descrito aqui. Marcos nos diz que quando o Senhor Jesus Cristo chega ali naquele vale, encontra a multidão, ele vê os discípulos em debate com os escribas confrontando, e ele pergunta não aos discípulos, mas aos escribas, que é que discutis com ele? E antes que os escribas ou os discípulos pudessem responder, nós lemos que alguém da multidão intervém para responder aquela pergunta, e ele começa esta narrativa dizendo: Senhor, trouxe eu a ti meu filho, meu único filho, que padece desta enfermidade, para que teus discípulos lidassem com isso, e expulsassem esse demônio, curassem o meu filho, mas eles não puderam. E este é o contexto. A resposta deste homem mostra, nos informa a razão do debate entre os discípulos e os discípulos dos fariseus, isto é, os escribas. Bem, aqui está, e nós seguiremos a partir deste pano de fundo. Mas lembre-se da figura, é maravilhoso. O Senhor desce do monte em que, em sua jornada, uma única vez para os seus discípulos, ele manifesta a sua glória divina visível. Sim, ele manifestou a sua glória divina pelos milagres, pelas suas palavras que nenhum outro homem jamais pronunciou alguma vez na face da terra. A sua demonstração de grande misericórdia, ele é quem demonstra o coração do Pai. Mas aqui, para um número restrito de discípulos, ele mostra visivelmente algo da sua glória eterna, da sua divindade, quando o seu rosto translúcido transparece, como que o avesso, o conteúdo, assim por dizer, a divindade é demonstrada, é refletida no exterior. E aqueles discípulos se maravilham. E nós lemos que o Senhor Jesus Cristo comanda aqueles 3 discípulos a não contar isso para ninguém antes que ele morresse e ressuscitasse, nem mesmo aos outros 9 discípulos. Isso é muito interessante, porque se havia algo que aqueles 9 discípulos precisavam, era um testemunho como esse, verem a glória divina do Senhor Jesus Cristo, para que parassem a partir dali de duvidar da sua messianidade, da sua divindade, e terem a sua fé fortalecida. Mas isso não lhes é dado, e nós veremos o porquê em algum minuto. A glória no monte, a vergonha e a confusão e a desordem no vale. Lá em cima, a majestade do Senhor Jesus Cristo. Nós temos luz, nós temos nuvem radiante, nós temos roupas brilhantes, transfiguração, a voz do Senhor naquela nuvem. Moisés e Elias conversando com Cristo a respeito da sua morte. Quantas coisas maravilhosas, quantas coisas que afetam as emoções dos apóstolos e asseguram a fé daqueles 3 homens. E ao descer daquele monte, como Moisés desceu do monte Sinai, tendo visto a glória do Senhor naquela luz, desce com o seu face brilhando. O Senhor desce do monte desta glória e, assim como Moisés, encontra caos, rebelião, desordem, pecado. Não é um contraste tremendo? E se você observa a narrativa de Mateus, juntamente com a dos outros evangelhos, cronologicamente falando, você percebe que esta é a descida final do Senhor Jesus Cristo. Ele desce daquele monte e ele segue agora continuamente, passando por Cafarnaum, para Jerusalém, onde ele descerá ainda mais para o túmulo. Assim, comentaristas têm descrito corretamente, nesta linguagem do monte da glória, do monte da transfiguração para o vale da humilhação. Lá em cima, glória e majestade,
Embaixo ele encontra ignorância humana, caos, desordem, cegueira espiritual, e gradativamente isso se afunda neste vale. Desrespeito, afronta, basófia, e tudo isso aumenta em escala progressiva até o Senhor Jesus chegar a Jerusalém, traído, negado, preso, humilhado, escarnecido, bofeteado, sua barba arrancada, cuspido, surrado, flagelado, perfurado, torturado, desprezado, executado. No Monte da Transfiguração, a sua humilhação. Queridos amigos, que grande jornada! E se nós temos uma visão clara sobre estas narrativas, nós vemos como elas fazem paralelo, não é? O Senhor, o eterno Filho de Deus, a segunda gloriosa pessoa da Santa Trindade, igual ao Pai e ao Espírito em divindade, deixando no Monte Santo, como é descrito no Antigo Testamento, entre os anjos, querubins e serafins, na glória eterna o seu trono, e descendo a este mundo, e tomando um corpo e se humilhando, um corpo frágil, ele, o eterno Deus, um corpo frágil como o nosso, e se entregando para ser um servo e não um rei neste mundo, e desprezado e rejeitado no mundo em que ele próprio criou e disse: haja luz. O homem que ele próprio criou para o seu louvor e serviço, sendo rejeitado pela criatura, descendo do céu e entrando na fossa deste mundo. Não é tremendo o contraste? O amor do Senhor Jesus Cristo é manifesto em tantas maneiras na palavra de Deus. E o que nós temos aqui, queridos amigos, é o coração de Deus revelado. Mundo de pecadores, morrer à sua cruz. Um mundo tão diferente daquele que havia criado, mas desceu com um propósito, é claro, para restaurar todas as coisas. Ele desce daquele monte da transfiguração, ele encontra miséria, Satanás, possessão, enfermidade, ignorância, maldade, e ele cura aquele jovem. Ele tapa a boca dos escribas. Ele mostra a pequena fé dos discípulos e restaura aquela fé. Ele desce do trono da glória para restaurar o paraíso perdido e reconciliar o homem perdido com o seu Criador e trazê-lo de volta àquele caminhar e àquela comunhão perdida no paraíso. Oh, meus amigos, e nós estamos aqui neste lugar, nesta cidade, nesta cultura, uma humanidade descendente daquele mesmo Adão e daquela mesma Eva, aquela mesma história com H, isto é, resultado o nosso pecado, a nossa tragédia. E diante de nós, essa narrativa, que Cristo já tenha vindo a este mundo e que Ele já tenha cumprido todas estas coisas. Não é tremendo a vida com Deus? E saber que nós estamos exatamente no desdobrar destas verdades, que Ele já veio e cumpriu todas as coisas. E o que nós esperamos então? A restauração de todas as coisas. E a glória eterna. E a sua volta a este mundo. E sermos levados, este mundo ser refeito, e aquele paraíso celeste, o mundo expandido, com glória, com beleza. E aquela imagem de Deus, imagem moral, colocada no ser humano primeiro, restaurado em nós, um corpo sem enfermidade e pecado, uma mente emancipada de suas restrições, comunhão perfeita com o nosso Deus, em um lugar de beleza e de glória. Tudo isso porque o Senhor Jesus Cristo desceu da sua glória. E esta pequena figura aqui retrata a grandeza desta aliança da graça, dessa história maravilhosa na qual nós nos encontramos, se somos de fato filhos de Deus. E se não, também nos encontramos, porque Ele virá como juiz para julgar todas as coisas e dar a cada um, como Ele nos diz, segundo a resposta de cada um ao seu evangelho e segundo as suas obras. E aqui nós estamos neste dia da eternidade, diante da palavra eterna do Senhor. Você retoma a perspectiva espiritual? Bem, retome então, porque aqui temos a palavra do Senhor. Mas observe, é sobre o Senhor Jesus Cristo nesta manhã. É sobre o seu sofrimento e é sobre os seus discípulos, sobre a fé dos eleitos de Deus. Bem, eu retorno então a este ponto. Nós lemos essas palavras no versículo 14 e eu sigo para o versículo 16. Estou em Mateus, novamente, capítulo 17. E leio estas palavras então: e quando chegaram
à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, no original, professor, mestre, não é um termo de grande reverência, mas de respeito, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Observe a situação deste pai, que situação miserável. Se você é um pai, um tio, um avô, talvez você compartilhe um pouco deste sentimento. Ter o seu querido filho em uma situação como esta, e não por um acidente em determinado momento, mas desde a sua infância, porque o Senhor pergunta a ele no Evangelho de Lucas, Marcos, desde quando ele se encontra nessa situação. É claro que ele sabia a resposta, mas isso para o nosso ensino e sensibilização. Desde sempre, desde sua infância. Pense sobre isso. Seu querido filho, filha, em uma situação como essa, nós simpatizamos com este pai, ainda embora não demonstre grande fé e grande respeito pelo Senhor Jesus Cristo, nós simpatizamos com ele. E aqui nós lemos: que situação terrível. Veja a condição do seu filho. Ele nos diz no versículo 15: tem misericórdia de meu filho, é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Esse termo lunático nós precisamos explicar. Bem, nós temos isso também, língua portuguesa, herdado daqui, é claro. Lunático vem de lua, afetado pela lua, e a crença por trás desse termo, na antiguidade, até séculos recentes, é que de alguma maneira a lua, em seus estágios, afeta a mente humana e o seu humor. Bem, nós sabemos que afeta as marés, mas que afeta a alma imaterial humana, ou sua mente, certamente não podemos crer nisso, mas de alguma forma afeta a mente, que tem como base operativa o cérebro. E assim eles criam. Daí é dito que ele era lunático por conta dos sintomas. E o sintoma é este, epilepsia. E é narrado em Marcos e em Lucas com mais detalhe. Ele cai, ele se move muito, ele escuma, e todos os sintomas narrados que nós conhecemos na literatura médica sobre ataques de disritmia paroxística no eletro, não é? As ondas começam a colocar-se em movimento grandemente, assim há uma convulsão. Esse era o caso dele, mas assim era visto naquela cultura. Um lunático, alguém afetado pela lua de alguma maneira, até que veio o conhecimento médico mais detalhado sobre esta enfermidade. Mas veja, além disso, além da epilepsia, nós lemos nos outros evangelhos que ele também foi possuído e dominado por um espírito imundo, por um demônio. E em particular nos é dito que este espírito é imundo, que aponta para a imoralidade em que provavelmente esse jovem vivia. Não que foi por um pecado, porque nós lemos posteriormente, porque é desde a infância, mas aquilo que aquele espírito realizava neste jovem, atitudes imorais, além de querer destruir o seu corpo também. Daí um espírito imundo ou um demônio. Uma possessão como essa, nós lemos em alguns outros lugares na Palavra de Deus. E como resultado dessa possessão, outras enfermidades foram adicionadas à epilepsia. Nós lemos também, nos outros evangelhos, que ele era surdo. E quando o Senhor Jesus Cristo expulsa aquele demônio, ele diz: espírito surdo e mudo, saia dele. Assim, juntamente com a enfermidade física natural de seu nascimento, talvez genética, ou talvez resultado de algum trauma, a epilepsia aqui, Satanás o domina, toma controle de sua mente e de sua vontade, e ainda produz outras enfermidades, isto é, ele cessa a voz, a comunicação, a expressão daquele jovem e a capacidade dele de fato ouvir e responder racionalmente à informação. É uma situação muito triste, pense sobre isso. Um jovem, talvez um adolescente, nós não sabemos a idade deste rapaz, é apenas dito filho, e a palavra aqui pode englobar tanto filhos novos quanto filhos adultos, mas nós cremos que era um rapaz na sua adolescência. E aquele homem, aquele pai, inicialmente, ele foi em busca do Senhor Jesus Cristo e não dos discípulos. Sim, Cristo é o mestre, é Ele quem cura, e todos iam a Ele. E ao chegar ali à beira daquele monte, não encontrando o Senhor Jesus Cristo, que havia subido para o Monte da Transfiguração, então ele naturalmente apela aos discípulos. E ele diz: e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Ele foi em busca do Senhor Jesus Cristo. E você se recorda que ali estavam aqueles escribas, bem, aqueles técnicos da lei. Eram técnicos da lei.
Não eram homens espirituais de maneira alguma. Eram indivíduos que conheciam bem a letra da lei, poderiam dizer para você o número de versículos que há no livro de um profeta, qual é a palavra que mais aparece nos textos do Antigo Testamento, datas, geografia e coisas dessa natureza. Pessoas que, como um médico anatomista, estudam um corpo, mas um corpo morto. Eles não tinham vida na alma, eles não conheciam a Deus por experiência. E são estes homens, víboras, pessoas mestres em sofismas, não é? Falsos raciocínios, que estavam ali para colocar armadilhas diante de Cristo, e por ele não estar ali, bem, certamente eles se alegraram em encontrar os discípulos, assim por dizer, sem o seu mestre para os guardar. E nós lemos que, chegando em Marcos, mais uma vez, no capítulo 9, o Senhor descendo, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas disputavam com eles. Disputavam, não era um bate-papo amigável, era uma disputa, havia confrontação aqui. E esses discípulos, nos é dito pela boca do Pai, não conseguiram expulsar aquele demônio. E certamente isso aconteceu sendo provocado por aqueles escribas. Bem, ali está aquele pai e ali está aquela multidão. E os escribas começam a provocar os discípulos de Cristo, os apóstolos, como já fizeram outras vezes. Veja você, por que o seu mestre come sem lavar as mãos e vocês também? E por que vocês não oram e jejuam como nós oramos e os discípulos de João? E aqui estão eles outra vez. Vocês são os discípulos de fato de Cristo. É Ele poderoso, esse vosso mestre. Então aqui está uma oportunidade para vocês provarem o poder que vocês receberam dele. Curem então este jovem. Nós queremos ver, não é? A multidão, reunindo a multidão. Quão astuto eles eram para ridicularizarem os discípulos. E nós lemos então que eles tentam expulsar aqueles discípulos. Nós sabemos disso pela pergunta que é feita pelos apóstolos ao Senhor Jesus Cristo, no versículo 19 de Mateus 17. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus depois daquele evento, disseram: por que não podemos expulsá-lo? Isto é, eles tentaram. Eles talvez olharam para o menino e disseram, estou aqui apenas especulando e sugerindo: demônio, sai. Ele não saiu. Demônio, sai. Sai, demônio. Ele não saiu. E eles caíram em gargalhada. E eles gritaram vitória aos escribas. E aproveitaram a situação para humilhar e arrasar e fazer chacota com aqueles apóstolos do Senhor Jesus Cristo. A incapacidade daqueles discípulos de expulsarem aquele demônio. Bem, os escribas dão um grito de vitória e assim aproveitam para ridicularizar os apóstolos diante da multidão. E certamente, ao fracassarem, ou melhor, ao verem o fracasso dos apóstolos, eles, por maliciosos que são, porque a mira, o objetivo, o alvo deles não são os apóstolos, mas Cristo sobretudo, eles auferem, atribuem a Cristo fracasso, porque se ele fosse um mestre verdadeiro de Deus, os seus apóstolos também fariam aquilo que ele fazia, e porque eles fracassaram, o vosso mestre também é um fracasso, eles não conseguem manter vocês à distância. E era esse o debate. E era esta confusão que nós lemos no Evangelho de Marcos. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram. Bem, a multidão talvez estava sendo levada pela opinião dos escribas. Cristo não estava ali. Será que ele iria voltar, assim como os judeus começaram a reclamar com Arão? Moisés não volta mais. Há mais de 40 dias longe daqui, o teu Salvador não volta mais. E certamente os discípulos dos fariseus, os escribas, na verdade, começaram a apontar coisas dessa natureza, e a multidão estava quase sendo convencida. E é por isso que nós lemos que quando eles veem o Senhor Jesus Cristo, enxergam o Senhor Jesus chegando, eles se espantam. Eu estou aqui apenas especulando, acaso algo daquela glória da transfiguração ainda estava reluzindo em sua face, como Moisés ao descer daquele monte? Talvez não, mas certamente pela presença divina, a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, continua em Marcos 9:16, que é que discutis com eles? Certamente o Senhor Jesus Cristo sabia o conteúdo dessa discussão.
Mas quando o Senhor Jesus Cristo faz perguntas como essa, é para o nosso bem, para que nós saibamos. Ele já sabe, mas nós não saberíamos se não fosse perguntado e respondido a pergunta. O que discutis com os discípulos? E é nesse momento, então, que aquele pai salta, levanta a voz na multidão para responder. Agora, é interessante, não é? Porque nós lemos que o Senhor Jesus Cristo, ele retorna com os outros 3 discípulos. Ali está Cristo e 3 discípulos, e ali estão os 9 discípulos cercados pelos escribas, como na cova de leões, e a multidão cínica esperando ver briga mesmo, e torcendo por briga. E ele desce com seus discípulos. Que privilégio tiveram aqueles 3 discípulos. É maravilhoso. Mas antes de chegarmos nesse ponto, observe a resposta do Senhor Jesus, a resposta do Pai, que responde à pergunta feita aos escribas. No versículo de número 17 do nosso, Marcos capítulo 9, versículo de número 19, o Senhor Jesus Cristo responde. Eu gostaria que você percebesse o sentido dessa resposta. Ele pergunta aos escribas que é que estás discutindo com eles, com os discípulos. Aquele homem de fato responde, dando o contexto, dando a história, dizendo da incapacidade dos discípulos em expulsar o demônio, que gerou também todo aquele debate e acusação dos escribas. E essa resposta do Senhor é dada em relação a isso. É uma resposta que é para todos os presentes ali, para a geração de judeu como um todo, mas é, sobretudo, a mira desta resposta dirigida àqueles escribas. Assim, ouça essas palavras e perceba. Versículo de número 19. E ele respondendo-lhes, não ao homem apenas em particular, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei ainda? Que resposta! Que resposta! O Senhor acusa aquela geração de judeus de ser uma geração torta, esta ideia no original grego, torta, cínica e incrédula, olhos cegos e fechados espiritualmente. É dura esta resposta, não é? É uma resposta áspera e dura, mas é uma resposta verdadeira, uma resposta santa da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. E a agudez desta resposta é dirigida em particular aos escribas. São os escribas que em particular ele chama de geração torcida, incrédula, cega espiritualmente. Mas essa declaração naturalmente se expande à geração daquele povo, que diferente de outra geração que creu no Senhor e esperou no Senhor, aquela geração em particular em que ele veio a este mundo era uma geração incrédula, uma geração dura de coração. E essa resposta do Senhor Jesus, esta acusação verdadeira, também se dirige aos discípulos, porque nós lemos mais adiante que o Senhor responde à pergunta deles: por que nós não podemos expulsar? E a resposta é: por causa da vossa pequena fé, traduzido aqui como incredulidade. Assim, é uma declaração geral. Ele repreende aqueles escribas maliciosos, sutis, calculistas, que tinham um propósito bem estabelecido, que viam, mas fechavam seus olhos, que viram os milagres de Cristo, que ouviram suas palavras, que foram beneficiários da misericórdia, da bondade de Cristo, eles, seus parentes, filhos certamente, eles viram o selo da divindade do Salvador, e ali estavam eles, fechando os olhos de propósito. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? O Senhor começa a manifestar o desejo de partir. Que sentimentos no coração do Salvador! Quanta contradição ele enfrentou desde a sua infância. Por quanto tempo ele ainda precisaria suportar esta geração? E é a partir deste ponto que ele desce em direção à sua cruz, onde entregará a sua vida para então ressuscitar e partir para a sua glória.
Já estava na hora, não é? Já havia chegado o tempo. Era o momento dele entregar a sua vida. Assim você ouve essa indignação do Senhor Jesus Cristo contra a malícia dos escribas, contra a pequeníssima fé dos apóstolos, contra a incredulidade daquela geração, a plasticidade, a moldabilidade. Eram facilmente levados por qualquer um, não tinham uma opinião fixa, viam a verdade, viam os fatos, mas facilmente mudavam. Cantavam-lhe louvor, então clamavam por sua morte. Até quando terei que suportar uma geração como esta? E a resposta do Senhor, então, no versículo de número 17 do nosso texto de Mateus 17 é esta: e Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, torcida, perversa da verdade, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Que indignação, que indignação. Aquele homem se aproxima do Senhor Jesus Cristo. E é muito interessante, porque aqui nós começamos então a ver a manifestação desta pequena fé nele, nos escribas e na multidão. Essa é a declaração de Cristo. Espero que você esteja acompanhando a narrativa. Ele declara aquela geração como uma geração incrédula, de pequena fé. Ele aponta o dedo em particular para a malícia dos escribas, que deveriam ser os mestres e os professores do povo, e ensiná-los a lei de Deus e o caminho da verdade. Perversos e pervertidos em seu entendimento. E ele aponta a pequena fé dos seus próprios apóstolos, dos seus próprios discípulos. E assim, em nosso capítulo 9 de Marcos, no versículo número 22, nós vemos a continuidade disso e a expressão da pequena fé daquele pai. Eu estou no versículo 22 do capítulo de número 9 de Marcos. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O caso deste homem é de alguém que talvez não tenha visto muitos milagres de Cristo, ou tenha ouvido. É muito provável que tenha visto sim, mas havia um ceticismo, uma incredulidade em seu coração. É o tipo de pessoa que vê, ouve e ainda pensa: isso aí deve ser algum truque, não pode ser verdade. Uma mente extremamente terrena, materialista, duvidosa. E assim, pelo desespero, quando ele está ali tranquilo, em sua casa, a família está bem, o filho está bem, lendo os seus livros, Teoria da Evolução e Ateísmo Prático, coisas dessa natureza, é um homem cheio de si, seguro em si, pensa ser o dono do seu destino. Mas quando a aflição afeta o seu lar, então nós vemos o desespero. E tendo ouvido sobre este homem que curava, este mestre em Israel, este grande profeta que Deus levantou entre o seu povo, a respeito de quem tantos falavam, ele decide, como muitas pessoas decidem, não por uma fé verdadeira, não por um conhecimento verdadeiro, mas apelar a qualquer fonte. E nós conhecemos, eu tenho conhecido tantas pessoas que apelaram para o diabo e para Deus e para os homens e para qualquer coisa, contanto que recebessem sua cura desse câncer ou daquele problema, ou esta mãe, este parente, fosse tirado da cama do hospital. Assim, em situações como essas, é que nós realmente vemos a fé, a alma, a teologia, a religião de uma pessoa. E é o caso deste homem aqui. Ele não vem com uma fé sincera, completa, ao Senhor Jesus Cristo, mas ele está apelando àquilo que é possível. E você percebe como a incredulidade, o ateísmo não permanece em pé diante da realidade da vida e da morte. Assim não há ateu de fato. As pessoas tentando se convencer que Deus não existe, ou que Ele está muito longe. Por quê? Para que eu possa viver os meus pecados sem que Deus interfira na minha vida. Ou eu adoto alguma religião em que Deus não vê meu pecado, não julga meu pecado, o pecado é validado, tudo é uma questão de tempo, época, geração, encarnação, karma, o que quer que seja, para que Deus não intervenha em minha vida pessoal e eu possa ter a Deus imaginário e viver os meus pecados, e Deus valide todas essas coisas. O ateísmo é a mesma coisa. Eu preciso tirar Deus da moldura da minha existência para que Ele não intervenha, não interfira, não ponha o dedo em minha consciência e não me culpe. Queridos amigos, isso não é opinião minha, isso é o que a palavra de Deus diz, que os homens fogem da luz, que é Cristo e a sua palavra, para as trevas, porque aquele que quer viver em pecados precisa viver na escuridão. E essa é a mente deste homem, pai desta criança.
Mas observe as suas palavras, são tão interessantes, e o Senhor, que é tão misericordioso, Ele não irá quebrar esta cana trilhada. E a sua palavra ao Senhor Jesus Cristo, no versículo 22 é: e se tu podes, se é possível, teus discípulos não conseguiram, mas se tem alguma coisa aí que tu podes fazer, então faça. Se tu podes, tem misericórdia, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, e é interessante, ele não responde à pergunta do homem, ele não diz eu posso, porque não é uma questão se Cristo pode, é uma questão se ele crê. Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Que palavras tão belas, que têm sido de imenso encorajamento para o povo de Deus ao longo da história. Tudo é possível ao que crer. Bem, ele trata o Senhor Jesus Cristo como um mero profeta, ele não rende a Cristo adoração divina como tantos outros que encontraram a Cristo pela primeira vez, como a mulher cirofenícia cuja filha estava padecendo, como a mulher do fluxo de sangue, como os endemoniados, como os cegos. Não, ele chega sem deferência, sem grande admiração. Há incredulidade ali. E a resposta do Senhor é essa: tudo é possível ao que crer. E essa incredulidade, misturada com uma pequena fé que começa a nascer aqui, é manifesta na resposta dele no versículo número 24. E logo o pai do menino quebrou-se em lágrimas, clamando com lágrimas, já não era mais uma conversa fria, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Que palavras tão maravilhosas. Reflete a alma, o coração deste homem. Primeira vez que ele é honesto aqui, primeira vez que ele fala de fato como está o seu coração diante de Cristo. O Senhor, ele retém o benefício. Ele não simplesmente vira para aquele menino para provar que ele é poderoso para curar e expulsa aquele demônio. Ele retém a cura, ele retém o benefício e diz: se tu podes crer, tudo é possível. E aqui nós temos lições preciosas. A questão não é se Cristo, se Deus, o Pai, quando nós oramos para Ele, pode ou não realizar algo que nós não conseguimos. A questão não está nele para as bênçãos, está em nós. Por que é que nós não recebemos chuvas de bênçãos? A maioria das vezes são gotas, e às vezes é uma sequidão por meses e meses e anos a fios, muitas vezes. Quando Ele promete, quando Ele tem poder para realizar, e Ele diz que é possível todas as coisas àquele que crê. Assim, o problema não está com Deus, está conosco. Não é uma resistência do Senhor, um desejo de não abençoar ou de não responder o nosso clamor. O problema sempre está conosco. E aqui está o problema da pequena fé. Porque todo o nosso relacionamento com Deus é pela fé em Sua palavra. Fé no que Ele disse. Marque isso, querido amigo. A nossa pequena fé. Bem, Deus promete muitas bênçãos, não é? E nós precisamos definir isso. Ele promete centenas de bênçãos. Esse é um exercício maravilhoso se você puder fazer isso. Tomar um tempo em seu estudo da palavra de Deus, pegar um papel, uma caneta e enumerar as promessas de Cristo, as promessas do Pai, as promessas do Espírito. Comece a enumerar isso e você vai ficar realmente perplexo pela quantidade. E logo você observará e ficará pasmado que elas estão conectadas a condições. E você perceberá que essas condições, elas são exercitadas, cumpridas pela fé no que Ele disse. Assim, nunca é a fé na fé. E esse é o grande mal e problema do movimento evangélico, pentecostal, neopentecostal e de toda a religião espiritualista evangélica cristã. A fé é depositada na fé. Ela tem um fim em si mesmo. Se eu crer que isso vai acontecer, e crer grandemente, mesmo rangindo os dentes, então eu creio que irá acontecer, irá acontecer. Você já encontrou isso? Já passou por isso? É a fé na fé. Eu preciso disso. Essa pessoa precisa daquilo. Isso é algo bom e maravilhoso. Então eu quero que aconteça, eu vou crer que vai acontecer, e de fato isso vai acontecer. Esta não é a fé da palavra de Deus. A fé descrita aqui pelo Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos é uma fé que se volta para fora da pessoa, para o que Deus disse.
E nós já tocamos nesse assunto e há centenas de exemplos. Pedro dizendo a Cristo: Senhor, se tu quiseres e me comandares, eu irei andar até o Senhor sobre esta água. E o Senhor disse: eu quero, venha. Ele exercitou fé até certo ponto e foi. Agora, se Pedro ali daquele barco tivesse orado para Cristo na sua ousadia orgulhosa, eu vou dar uma de grande cristão aqui, de profeta, eu vou andando até Cristo para que os demais vejam e vejam a minha fé, ele iria afundar igual uma pedra no fundo, porque Cristo não teria comandado, ele fez algo baseado na cabeça, na mente dele. E talvez nós já tenhamos agido dessa maneira, colocado fé na fé, mais do que na fé em Cristo, e o resultado é confusão e sérios problemas. Assim nós partimos deste ponto, é fé no que Cristo diz. E a resposta do Senhor Jesus Cristo a este homem e aos discípulos a respeito da sua pequena fé: por isso não puderam expulsar demônios, você não recebeu esta bênção do teu filho ser sarado porque você não crê, é uma resposta à nossa dificuldade. Assim, queridos amigos, nós vamos ver logo em alguns minutos como a oração está ligada à fé, e a oração é quem fortalece, aumenta a pequena fé e nos dá grande vigor espiritual. Mas veja o problema da pequena fé. Não é a primeira vez que o Senhor Jesus Cristo chama os discípulos de homens de pequena fé. Se vocês voltar ao capítulo 6, do versículo de número 30, ele está constantemente apontando este elemento espiritual, este elemento da alma dos discípulos até aquele ponto. No capítulo 6, no versículo de número 30, nós vemos isso aqui começar. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito. Na verdade, estou antecipando um outro texto aqui sobre... Deixa-me começar por aqui. Contando-lhe tudo quanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. Veja, você se recorda, Cristo deu, lembre-se disso, lá em Mateus, no capítulo 10, poder e autoridade àqueles 12 apóstolos. Deixa-me ir ao capítulo 10 de Mateus. No versículo de número 1, que antecede o capítulo 17, onde eles falham na fé, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o quê? Poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e curarem toda a enfermidade e todo o mal. O que aconteceu? Porque eles não expulsaram aquele demônio daquele menino, eles já receberam de Cristo o poder, a autoridade dele para fazerem isso. Por que eles falharam? A resposta do Senhor é: por causa da vossa pequena fé. Neste capítulo 6, paralelo àquele capítulo 6 de Marcos, também no mesmo versículo 30, ouça essas palavras: pois se assim Deus, Cristo falando aos apóstolos, veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Capítulo 8, versículo de número 26. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Capítulo 14, versículo de número 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou Pedro e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? No capítulo 16, no versículo de número 18, nós lemos essas palavras: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A declaração de pequena fé não está aqui, mas logo você vê essa pedra desmoronar no versículo de número 22. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso, tu não morrerás. Pequena fé, pequeníssima fé. E essa pequena fé que leva ao desastre parece persistir no coração dos discípulos até o final, até que Cristo, em sua ressurreição, encontrando-se com eles, vendo ainda esta pequena fé, precisa lidar com ela novamente. Abra comigo em Marcos, no capítulo 16. Versículo de número 14. O contexto aqui é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E finalmente apareceu aos 11, porque Judas não estava mais ali, mas aos apóstolos em particular, aqueles mesmos apóstolos do Monte da Transfiguração, do baixo do monte, pequena fé, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Não é tremendo, queridos amigos? Olha,
Nós temos o costume natural de lembrar e de pensar nestes apóstolos como os nossos mestres nas cartas, o grande apóstolo Pedro em sua carta, Paulo, Tiago em sua carta, e vê-los como os mestres da igreja, grandes homens de fé, servindo ao Senhor, enfrentando a morte, confrontando os escribas. Mas raramente nós pensamos sobre eles como os discípulos de Cristo, pessoais, aprendendo, falhos, cheios de dificuldades, não é verdade? E aqui estão eles. O Salvador ressuscita, como disse, e Tomé simplesmente disse: eu não ver, tocar, pôr meu dedo no buraco da crucificação, não crerei. Não é incrível? E junto com eles todos os demais. E o Senhor Jesus Cristo, tendo morrido e ressuscitado e retornado, ainda não tinha retornado ao céu, os discípulos estão ali meio que esperando o que vai acontecer. Eles começam a perecer em sua fé, como os judeus, esperando Moisés voltar. E Pedro, entre todos, o mais espontâneo: pessoal, vamos para o ribeiro pescar, vamos voltar para a pescaria, o Senhor os tirou da pescaria para fazê-los pescadores de homem. E aqui, no final da história, estão eles regredindo para o começo. Será que isso não é retrato de cada um de nós aqui nesta manhã, neste lugar? Quantas vezes nós já chegamos ao ápice da nossa fé, assim por dizer, em comunhão com Deus, crendo na sua palavra, vendo respostas, firmes na fé, servindo ao Senhor, para então retroceder a erros, a falhas e mesmo pecados que nós só cometemos antes da nossa conversão? Acaso nós somos maiores ou melhores que eles? De maneira alguma. Estando assentado à mesa, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto e já ressuscitado. Marque este ponto aqui. Observe o comando agora. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16. Entre essas criaturas, homens e mulheres de todas as culturas no mundo, quem entre eles crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Voltando-se agora aos discípulos, a quem ele disse: ide por todo o mundo, ele faz uma promessa agora aos 11 somente, não àqueles outros. E estes sinais seguirão aos que creem. Quais? Os do versículo 14 e 15. Lançou ao rosto dos apóstolos a sua incredulidade e disse-lhes: ide por todo o mundo. Versículo 17: se vocês, apóstolos, crerem no que eu disse e não permanecerem incrédulos até aqui, então estes sinais seguirão aqueles que dentre vocês crerão. Em meu nome expulsarão demônios, apóstolos, entre os 11 que creram. Em meu nome falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Isso não se refere a todo crente na igreja, isso é uma referência aos apóstolos. Ele lança em rosto a incredulidade deles, foram treinados na Universidade de Cristo por 3 anos e chegaram àquele ponto débeis. Ele ainda assim dá a eles a comissão, depois de serem treinados, de ir em frente, e disse a eles: aqueles entre vós que crerem no que eu estou dando a vocês, na autoridade que já dei lá no capítulo 10 de Mateus, vocês verão e farão coisas grandiosas. Quantos deles de fato creram e seguiram em frente na mesma fé? Bem, todos. Mas aqui se refere a uma fé especial, não àquela pequena fé que todos tinham, mas a uma grande fé. E de fato, alguns deles tiveram grande fé. E nós lemos que eles, crendo em Cristo, expulsaram demônios, Paulo, Pedro, muitos desses apóstolos. Falarão em novas línguas, muitos deles receberam isso no dia de Pentecostes, foram os apóstolos e os discípulos do grupo apostólico, 120 deles. Pegarão em serpentes e não morrerão. Paulo, naquela ilha, ao coletar gravetos, é mordido por uma serpente, e todo mundo espera que ele caia inchado e morra, e nada lhe aconteceu, como se tivesse bebido um copo d'água. Isso se cumpre, ele está indo por todo o mundo em sua viagem missionária, pregando o evangelho.
Mas pastor, ele não está incluso aqui nos 11? Sim, ele está. Cristo apareceu para ele dando a mesma ordem. E nós lemos tantas outras coisas. Beberem alguma coisa mortífera, não nos fará dano, não é registrado aqui, mas certamente algo desse tipo aconteceu, tentando serem envenenados pelos inimigos da fé. E colocarão as mãos sobre os enfermos e sararão. Pedro, andando pelas ruas de Jerusalém, a sua sombra já curava as pessoas. Ele creu. O débil Pedro se torna um homem de grande fé, de fato, uma rocha. Assim ele lança em rosto a incredulidade deles e promete aos apóstolos estas bênçãos, não à igreja como um todo. Como torcem e malham esse texto os pentecostais e neopentecostais. Mas qual é o ponto disso aqui? O problema da pequena fé. E qual é a conexão entre esse texto e o nosso texto? Bem, volte lá. A resposta do Senhor Jesus Cristo, para amplificar, na verdade, Marcos capítulo 9, mesmo contexto, é esta. Estou no capítulo... perdão, queridos. Nosso texto é Mateus 17, versículo 20. Jesus lhes disse aos apóstolos, veja a conexão com Marcos: por causa da vossa incredulidade, porque não expulsamos demônios? Por causa da vossa incredulidade. A promessa lá na frente: se creres, expulsarão demônios. Vocês já tinham feito isso. O que aconteceu? A fé minguou. Senhor, por que nós não podemos expulsar demônios? Porque a fé de vocês minguou, definhou. Mas Senhor, qual é a conexão mais uma vez? Bem, está aqui, versículo 20. Por causa da vossa incredulidade, pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como o grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Ele está falando especificamente aos apóstolos. Direis a este monte. Bem, é uma linguagem obviamente hiperbólica aqui, certo? Não está falando literalmente, olhe para aquele monte, Monte Gerizim, Tabor. Você quer brincar? Brincadeira de gente grande, fala para ele dar uma cambalhota. Não, queridos, qual a utilidade disso para a fé de alguém, para a santificação de alguém? Isso é algo hiperbólico, metafórico, montanhas de dificuldades diante dos apóstolos. Mas se vocês crerem, vocês farão essas coisas. Dirão aos demônios, saiam, e eles sairão, e tantas outras coisas. Certamente é uma aplicação para o crente. E aqui está. De que maneira essa minha pequena fé então será fortalecida? Bem, a conexão está diante de nós. Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Como assim? Grão de mostarda, não temos expulso o demônio. Casta não se expulsa senão pela oração. Mas não era pela fé, montanha, expulsar? Qual é a relação entre as imagens, essas ideias aqui? Bem, muito simples. Aqui está o remédio para a pequena fé. E aqui se aplica a nós, diretamente aos apóstolos, pela missão que eles tinham diante deles. Iriam confrontar grandes montanhas para pregar o Evangelho, como Paulo diante daquela multidão irracional, uma manada irracional, insana de judeus querendo acabar com ele nas escadarias do Forte Antônio, pregando Cristo. Ou Pedro diante daquela multidão imensa no dia de Pentecostes, pregar e falar de Cristo e ser estraçalhado no dia simbólico da Páscoa para eles. Era uma montanha imensa, mas eles creram. Oração como remédio para a fé, sim. Oração persistente. O grão de mostarda aqui, como símbolo, como metáfora, não tem em vista apenas a sua pequenez e parou por aí. Tem em vista o que ele será quando crescer. Uma grande árvore. É isso que ele está apelando à mente desses apóstolos, porque ele já ensinou isso para eles. Assim é o reino de Deus, como um grão de mostarda. Ele crescerá, tomará o mundo inteiro. Assim, se a fé de vocês crescer, então vocês poderão fazer isso, mover estas montanhas de dificuldades e realizar todos aqueles sinais. Mas de que maneira a minha fé irá crescer? De que maneira esse grão de mostarda, essa pequenina fé que eu me encontro, irá crescer? A resposta está na sequência. O versículo 21 está conectado ao versículo 20. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Se vocês orarem ao Pai com persistência, o Pai fará isso.
Por que, Senhor, nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Eles tentaram de fato. O Senhor os havia dado autoridade, eles já tinham feito isso antes. Por que agora, Senhor? A resposta é: a fé de vocês minguou, vocês retrocederam. Mas se vocês começarem a orar, esse grão de mostarda que está aí, porque a fé não morre, ela é dada na salvação, ainda embora ela se torne pequenina e débil, ela crescerá e vocês conseguirão expulsar demônios. Mas por que nós não expulsamos desta vez? Por essa razão que eu acabei de dizer. O Senhor diz a eles: a fé de vocês minguou, vocês tiraram os olhos de Deus. Como nós vamos voltar, Senhor? Oração persistente. Esta casta não será expulsa senão por uma comunhão, uma fé vigorosa que é restaurada pela oração. E o jejum aqui é nada mais do que a persistência. Não é uma oração qualquer, de vez em quando, não é uma pequena fé, é uma fé que se manifesta em uma confiança que ora e ora e ora. O jejum entra aqui apenas porque se você continuar orando e clamando, você não vai se importar com comida, tornou-se jejum de alimentos. Aqui apenas fala sobre a extensão e o sacrifício. Se orarem com persistência ao Pai, eles darão a vocês apóstolos, restaurará a vocês apóstolos, o dom e a autoridade que eu dei para vocês lá no capítulo 10. Isso acontecerá. E esta é a ideia do jejum e da oração aqui. É necessário um andar sincero com Deus. Eles haviam se afastado, eles haviam voltado à ideia do Messias político. Quem vai ser o primeiro-ministro? Estão brigando o tempo todo. Versículo capítulo 18. Naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino de Deus? Eles voltaram seus olhos para o aqui, para o agora. Mas se vocês voltarem à comunhão com o Senhor, esta fé for restaurada, persistindo em andar com o Senhor, e a oração é a maior manifestação desta comunhão, esta fé sendo restaurada, irá capacitá-los a fazer isso. Assim, essa casta não é quantidade, mas esse tipo, essa grandeza, essa montanha de demônio, assim por dizer, forte, assim por dizer, só irá sair por uma fé verdadeira na minha palavra, em comunhão verdadeira comigo. E essa é a conexão, esta é a relação com este versículo. Pequena fé, o que é isso? Declarado aqui, nós corremos para o final. Pequena fé é a incapacidade de persistir em oração. Isto é pequena fé. Por que Deus não responde imediatamente à nossa oração muitas e muitas e muitas vezes? Há várias respostas. Uma delas é para pôr o termômetro na nossa fé. Até onde nós iremos persistir? Isso demonstrará a nossa fé no Senhor. Assim, Ele restringe a bênção, como restringiu para o Pai. Se podes crer. Era pequenina a fé dele, mas ao ouvir a palavra do Senhor, ele crê no que o Senhor diz, na pessoa do Senhor e o seu poder, e naquele momento, naquele instante, sua fé é aumentada, e ele recebe do Senhor aquela bênção, por crer que o Senhor é poderoso para o fazer, e que aquilo que ele buscou, o Senhor é capaz de fazer e desejoso de fazer. Ou seja, não foi fé na fé, foi fé no Senhor. Estava pequena, estava minguada, e aqui o Senhor eleva a fé daquele pai, restaura a fé daquele pai, e com uma grande fé, eu creio, Senhor, remove a minha incredulidade. O Senhor vê o coração e responde. E ele diz o mesmo aos discípulos, e ele diz o mesmo a nós nesta manhã. O que é uma pequena fé, senão essa incapacidade de persistir em oração? Bom, quando nós estamos com a pança cheia, nós não sentimos nada em relação à fome, não é? Ela não nos preocupa, e assim é fácil confiar no Senhor, que Ele proverá, não é verdade? Estou satisfeito, já comi, eu confio no Senhor em toda situação. Mas querido, você vai servir ao Senhor, o Senhor proverá. Barriga cheia. Mas quando a barriga está vazia, e o Senhor não está ali com aqueles 9 discípulos,
porque ele sempre esteve em toda situação, e quando o barco começava a furar e a água entrar, o Senhor estava ali para fortalecer e ajudar. Mas agora ele não está no barco, eles estão sozinhos ali, cercados pelos escribas, um desafio de expulsar aquele demônio e ajudar aquele jovem. Cristo não está ali. E agora? Mas eu não tenho nada na mesa para comer. Eu não sei como resolver esse problema, ou isso, aquilo. O que acontece? O que acontece prova o estado da nossa fé e comunhão com Deus. Você desmorona em autocomiseração? Você, como se diz por aí, chuta o pé da barraca e começa a tomar suas próprias decisões, em vez de confiar no Senhor? É fácil dizer, eu creio no Senhor provedor, quando a poupança, a conta bancária está tranquila. Eu creio no Senhor, Ele é o Deus da minha provisão. E quando não tem nada? E quando a saúde também foi embora? Eu permanecerei firme no Senhor a partir de agora. E quando o teu chefe for um ateu, ou o que quer que seja, e quiser te colocar para fora da empresa porque você é um cristão, ou teu pai te deserdar, eu estarei firme no Senhor? Sim ou não? É ali que nós somos revelados que nós somos de fato como crentes e a nossa comunhão com o Senhor. Queridos amigos, a grandeza da nossa basófia é nada mais do que uma expressão da nossa fraqueza de fé. Porque quando é retirado dessas coisas e Cristo não parece estar lá, e nós oramos a Deus e Ele não parece responder, e você ora de novo e parece que Deus não está interessado, e novamente você, vou seguir em frente, vamos mudar o projeto aqui, porque Deus não está interessado nesse projeto não. Isso testa a nossa fé, mostra muitas vezes a pequenez da nossa fé. O que é pequena fé, senão a incapacidade de permanecer e persistir orando? E quantas vezes essa lição é colocada diante de nós pelo Senhor Jesus Cristo em parábolas? A mulher, não é, que insistiu com aquele juiz, faça-me justiça, faça-me justiça. Não vou não, faça-me justiça, não estou aguentando mais essa mulher, vou fazer justiça para que ela me dê sossego. Persistência. Aqui o grão de mostarda. Assim, quando Deus não parece ouvir, e as coisas parecem estar mais e mais difíceis, e um problema é seguido por outro, que gera um outro, e um outro, e outro, você ora uma vez, 2 vezes, 3 vezes, então você para, você desiste. A fé é restaurada, fortalecida pela oração persistente, que significa comunhão com Deus. Eu creio no Senhor, Ele irá fazer isso porque Ele disse que irá, embora eu não veja isso agora diante de mim, ainda não aconteceu, não viu dessa maneira, não resolveu, Ele prometeu, eu vou persistir baseado em Sua palavra, senão é uma fé pela fé, é no que Ele diz. Aqueles que crerem farão isso, isso, isso e aquilo. Assim, o remédio para uma pequena fé é persistência em oração. Assim, Deus não responde imediatamente por muitas razões. Ele irá fortalecer a nossa fé se nós persistirmos em oração. Lá na carta de Tiago, um dos 3 que subiu com o Senhor no monte, ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, e precisa muito, nós precisamos, então peça a Deus, pela oração. Senhor, me dá sabedoria para lidar com o meu marido. Não está funcionando. Senhor, me dá sabedoria, prudência para lidar com o meu chefe. Não está funcionando, vou tentar um outro jeito. Vou começar a trazer chocolate, alguma coisa. Senhor, sabedoria. Mas Tiago complementa e diz: mas peça sem duvidar que Ele te dará sabedoria. Não com meio coração, variando, porque aquele que pede assim é como um barco levado para lá, creio, não creio, para lá. Não se engane, meu irmão, diz Tiago, você não receberá nada de Deus, não virá nada, porque não há persistência em pedir a Deus. Não é maravilhoso quando no início da nossa jornada cristã, salvos pela graça de Deus, isso é bondade do Senhor Jesus Cristo, porque a nossa fé ainda está pequena, parece que Ele responde rapidamente, muitas vezes, muitas orações lá no início da salvação, não é? Ele vê que a nossa fé está pequena, Ele nos gratifica para fortalecê-la.
Nós cremos de fato. Pequena no sentido de frágil, não no sentido de que nós não confiamos no Senhor. Confiamos grandemente, na verdade. Ele nos salvou, tudo é maravilhoso. Mas conforme nós avançamos na maturidade cristã, parece que Ele demora mais tempo em responder. É claro, Ele está nos treinando e fortalecendo a fé para grandes combates, para representarmos a Cristo. E nós vemos acontecer a mesma coisa com os apóstolos ao longo da narrativa em direção ao final da jornada deles. E quando Deus parece não ouvir e não responder? Persistência, queridos amigos. Persistência. A resposta do Senhor em nosso texto de Mateus é esta. Versículo 20, 17. E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, uma fé que cresce como um grão de mostarda, direis a esta grande dificuldade, baseado, é claro, na promessa do Senhor a respeito dessa dificuldade: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa, senão por uma fé vigorosa. Eles eram homens de pequena fé, tinham fé, mas é necessário uma fé real, uma comunhão real, um andar real com o Senhor. Eu me recordo de uma senhora, já mencionei isso aqui numa igreja que frequentei na adolescência, que toda reunião de oração, ela mencionava o filho. Mencionava esse filho e pedia oração pela salvação dele. Pedia oração. Já era um homem adulto, esse filho. E foram 15 anos, 13 anos ali naquela igreja. Todas as reuniões de orações. Eu me lembro dela por esse pedido que ela sempre fazia. E ela partiu, uma senhora idosa, sem ver o filho ser salvo. Mas alguns meses depois da sua partida, o Senhor resgatou seu filho. Será que o Senhor irá desprezar uma oração com tantas lágrimas por tantos anos? Ele não irá desprezar. Eu me recordo de outro caso, referente a George Miller, que orou por 4 de seus amigos, 10 anos Deus o salvou. 20 anos o segundo, Deus salvou. 35 anos o segundo, Deus salvou. 50 anos o quarto, 50 anos o quarto, George Miller morreu. E alguns meses depois Deus salvou aquele quarto. Essa é a fé. Ela está ligada à oração. Porque a fé não tem um poder em si, no sentido único. Ela está firmada na palavra do Senhor. Eu oro porque o Senhor me comanda. E Ele promete ouvir a oração. E é o desejo dEle que pessoas sejam salvas. E Ele tem poder para isso. Assim, oração é o termômetro da fé, sem dúvidas. Como está a sua vida de oração? Isso é resposta para a sua dúvida. Por que a oração não tem sido respondida? E essa situação não tem sido resolvida? Há persistência, há uma comunhão mais contínua, diária, com o Senhor, que aumenta esta fé, que responde à minha oração segundo a vontade dEle, da maneira dEle. Queridos amigos, esta casta não se expulsa, senão por jejum, oração e jejum, oração persistente. Essa montanha não pode ser retirada, senão por oração. O grão de mostarda cresce por oração. Qual é o demônio na tua vida? Estamos numa igreja batista. Metaforicamente falando, não literalmente, qual é essa dificuldade? É um pecado persistente? É um pecado assediador? Você não vencerá, diz o Senhor Jesus, nem eu, se nós não orarmos com persistência ao Senhor. Ele continuará por anos e anos e anos e anos e anos. Essa casta, esse tipo de tentação, não sairá simplesmente por você ler um texto da palavra de Deus: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso é verdade. É necessário uma fé maior, uma fé que interage com o Senhor e dobra o joelho e clama e suplica: Senhor, tem misericórdia de mim.
Isso está me afetando de tal maneira, eu não consigo orar nem testemunhar, eu me enfraqueço, e Satanás usa dessa oportunidade para trazer dúvidas. Ele usou da enfermidade do menino para trazer mais enfermidades e para tentar lançá-lo no fogo e lançá-lo na água. E Satanás está usando da minha fraqueza para me tentar e me derrubar e me acabar. Clame ao Senhor. Essa casta não se expulsa senão por ação e jejum. É uma dificuldade muito grande, pastor. É na família, para lidar com um irmão incrédulo, antagonista, difícil, e tudo que eu falo sou atacado e eu não posso testemunhar. É uma montanha, é uma montanha. Você tem orado? Ou tem apenas sentido autocomiseração? Você tem persistido e suplicado e clamado e chorado diante de Deus e rogado? Essa fé deve crescer. Se esse grão de mostarda da comunhão com Deus em oração se tornar uma comunhão verdadeira, sua fé é aumentada, e então Ele responde a sua oração. Tudo é possível para o que crê. Esse é crer. Ao que tem comunhão com o Pai e clama a Ele, porque eu creio que é poderoso para fazer muito mais, que tudo é possível para Ele, conforme Ele disse, baseado na sua palavra. Eu vou a Ele em oração e eu continuo clamando. A pergunta daqueles, eu concluo aqui, daqueles 9 discípulos ao Senhor Jesus Cristo, em nosso texto de Mateus, foi essa. Então os discípulos, os 9, porque os 3 já estavam com Cristo, então os discípulos, os 9, se aproximando de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-los? E a resposta é a mesma do porquê vocês 9 não foram escolhidos para subir comigo no Monte da Transfiguração, e somente aqueles 3, por causa da vossa pequena fé. Assim, não é uma questão de Deus ter amado, Cristo ter amado mais Pedro, João e Tiago. Não, Ele amou os 12 e os amou até o fim. Mas por causa da fé daqueles 3. Mas também a pequena fé deles, sim, mas é maior do que aqueles outros, no sentido de que eles estão prontos a ouvir o Salvador e a atentar, pronto a ouvir imediatamente, a se levantar e a seguir, pronto a ouvir, embora não entendam com clareza como vai ser as coisas, como o Senhor proverá isso, e já que eles estão prontos a obedecer o que o Mestre comanda. Por isso Ele seleciona para esse imenso privilégio de subir ao Monte da Transfiguração. Porque nós não conseguimos expulsar? Pela mesma razão, porque vocês não subiram ao monte comigo. Não há quase nenhuma comunhão, e vocês não oram. Mas aqui está Pedro orando e combatendo, e João também, tão próximo de mim em oração, e Tiago. E o Senhor decide revelar a sua intimidade, como diz o salmista, a sua glória a esses 3. Mas a repreensão dada aos 9 é para nós também, se nós não temos experimentado isso. E essa é uma realidade triste muitas vezes em muitas igrejas. Quantos são aqueles que têm uma grande fé? Pouquíssimos. Pouquíssimos têm esta fé vital no Senhor, que persiste em orar e clamar. Poucos são os que têm a fé, e muitíssimos na igreja os que são de pequena fé. Será que isso não representa a história da igreja ao longo dos séculos? Nós queremos ser uma igreja de homens e mulheres de grande fé. Fé que se manifesta em persistir em orar ao Senhor. Em orar ao Senhor. Em orar, em orar, em orar. Onde está o quarto privado, sozinho, de oração? O tempo à parte dos filhos, da esposa ou do marido ou do trabalho em oração. Desligar tudo e orar ao Senhor hoje, amanhã e continuar. Se isso não existe, queridos irmãos, deixe-me apelar a você. Porque estas bênçãos não vêm sobre nós como igreja e como indivíduos em forma de chuvas, mas em gotas tantas vezes. Esse orar é um exercício enfadonho, então eu devo lhe dizer que você deve ir a Cristo para a salvação primeiro. Porque qual é o ser humano que diz que é enfadonho respirar, e eu não vou respirar por 3 dias? Oração é a vitalidade da nossa alma, é a manifestação da nossa vida com Deus, na presença dEle.
Não se iluda. Se você não tem comunhão com o Senhor aqui, de fato, você não terá com Ele no céu. Deus somente recebe no céu aqueles que Ele santifica na terra. Aqueles que Ele tem comunhão na terra, Ele recebe aqueles que conhece. Não há surpresas na porta do céu. Por isso Ele diz: bem-vindo, preparado para vós. Eu vos conheço. Assim, guarde isso se você não buscou a Cristo ainda. E para nós, estas são as palavras maravilhosas de nosso Salvador. A oração aumenta a nossa fé, porque ela é fé no Deus que é galardoador daqueles que o buscam. A razão das nossas falhas e das dificuldades e da não resposta e do silêncio no céu está declarado aqui. Queridos, vamos tomar essa lição. Vamos tomar essa lição a partir de agora e avançar, como aqueles 3 discípulos. Então os demais, experimentar as bênçãos de Deus como igreja. Ore com o povo de Deus, em particular. Essa é a nossa vida, a vida na alma, é a vida de Deus. E esta vida de Deus é comunhão com Ele em oração. E o que nós oramos? A sua palavra. A nossa alma se dirige a Ele segundo a sua vontade, a nossa fé é aumentada e bênçãos vêm. Bênçãos sempre vêm.